Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Eu sou a Eliane Prado e nessa live vou falar para vocês sobre 7 dicas que vão fazer grande diferença para você atingir seus resultados, os resultados que você merece e levar o teu negócio, a tua empresa para outro estágio, acima. A gente sempre fica pensando, né, mistificando e tendo milhões de ideias, milhões de sabotadores, críticos internos, resistências. Cada um fala numa nomenclatura diferente, mas hoje eu quero falar não dessa parte do que nos puxa para baixo, mas sim da nossa parte. Quando a gente decide fazer algo, quando a gente toma as rédeas da nossa vida, da situação, a gente consegue superar todos esses nossos desafios, todas essas nossas bloqueanes, todas essas vozes. Então, o mais importante de tudo é tomar a decisão que vai fazer, tomar a decisão que você quer e aí, em cima disso, você vai conseguir ter os resultados. As 7 dicas de hoje vão ser só para abrilhantar e fazer ainda mais você se sentir satisfeito com os resultados que você atinge. Oi, Liz, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigada. Vão também encaminhando, né, essa live para as pessoas que vocês admiram, para as pessoas que vocês consideram importantes, que vocês tenham querer bem por elas, porque vai ser muito importante para elas também entenderem aonde que elas estão deixando de cumprir algum pontinho que pode levar elas para outro estágio, né? Oi, Ivane, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá? Então, vamos falar aqui sobre... me respondam aí. Vocês já começaram alguma coisa e lá pela metade vocês acabaram desistindo, não levaram até o final? Algum negócio, alguma meta, algum desafio, algum projeto, já ficou pela metade? Quantas metas às vezes a gente não consegue atingir e desiste, né? Objetivos na nossa vida a gente fica pesado para a gente atingir, a gente abandona, que a gente não consegue realizar os nossos sonhos. Como isso é pesado, né? E o que a gente sente quando isso acontece, né? A gente se sente incapaz, a gente se sente frustrado, a gente se sente desanimado, a gente pensa que não é pra gente aquele negócio, a gente pensa que... Aí a gente já começa também a colocar a culpa nos outros, nas outras coisas, nas situações. Mas a gente tem que ter em mente que isso que acontece, esses sentimentos, isso é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas passam por isso e às vezes é por um pequeno detalhe, uma armadilha que a gente mesmo coloca para nós. E essa armadilha é não planejar. Muito simples parece, né? A gente pensa, ou a gente até às vezes planeja. Tem essa outra, né? Tem 2 armadilhas. A gente não planejar, a gente vai levando, né? Como diz aquele ditado, um barco sem rumo, qualquer vento serve. E aí você faz uma coisa, faz outra, desiste no meio do caminho e nunca realiza nada, perde foco, né? E tem a armadilha também que a gente planeja aqui dentro da nossa cacholinha e não coloca em prática. Já imaginou isso? Ah, que tristeza, né? A nossa mente, ela tem 1 bilhão de coisas.
dentro. E quando a gente não tira daqui, não coloca no papel, esse nosso planejamento de pouco tem validade. Então essas são duas armadilhas muito grandes que a gente tem e que podem roubar o nosso sucesso, podem roubar os nossos sonhos, as nossas metas, a nossa sensação de realização, os nossos objetivos, enfim, né? Rouba, né? Tira. Opa, desculpa aí, balancei, tô ajustando a câmera. Então vamos pensar aqui, como que a gente pode fazer isso então acontecer? A gente precisa pensar que o nosso negócio, ou o nosso projeto, ou as nossas metas, ele precisa ser gostoso de ser vivido, precisa ser bom, ele precisa ser a razão que a gente levanta todo dia, né? O nosso trabalho, o nosso ganha-pão, os desafios que a gente tem nos nossos negócios, nos nossos projetos, isso precisa ser legal de ser vivido. Não pode ser um fardo, não pode ser pesado. Porque quando está sendo pesado, alguma coisa está errada. E geralmente está errado no âmbito do planejamento. E aí quando a gente faz um planejamento bem feitinho, analisando vários pontos, a gente consegue driblar a procrastinação, a gente consegue driblar as vozes que estão no interior da nossa cabeça, a gente consegue driblar os sentimentos ruins e principalmente a gente consegue driblar essa falta de atingir nossos resultados, tá? Então, papel e caneta na mão, que nós vamos falar então agora as 7 dicas para que a gente possa atingir nossos resultados, tá? Então anotem aí que você fazendo o seu máximo e atingindo e completando todas elas, eu garanto que você vai conseguir atingir os seus objetivos, certo? Então também já encaminhar essa live para mais pessoas, encaminha lá, vou procurar salvar ela no final. Oi Adri, tudo bem? Seja bem-vinda. Salva também para vocês poderem compartilhar depois e assistir novamente, porque vai ser um conteúdo bem rico que eu vou passar hoje, tá bom? Então, a primeira dica é criar tempo. Aí você vai dizer assim, Liane, como que a gente cria tempo? Nós não somos donos do relógio, nós não somos donos do tempo, né? Como que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo para você criar tempo é você listar todas as tarefas que você faz dentro do dia, dentro de uma semana, dentro de um mês. Lista todas elas e coloca dentro de uma agenda, com o horário de que você faz cada uma delas, tá? Depois que você fizer isso, você vai agrupar as atividades semelhantes para otimizar a tua agenda, otimizar o teu tempo. Por exemplo, agora que nós estamos em pandemia, isolados, o que nós vamos fazer? Nós vamos home office e daí tem as tarefas da casa para fazer. Vou dar um exemplo simples, a louça, né? Então a gente tem o café da manhã, a gente tem o almoço, o lanche da tarde, a gente tem a janta. E quando a gente tem criança, essa louça parece que duplica e triplica, né? Vai estar lavando louça todo esse momento? Não. Deixa para lavar ela 1 ou 2 vezes no dia. Ou se você tiver alguém que você possa compartilhar essas tarefas, compartilha, divide essas tarefas que não vão te levar para o teu resultado, para o teu objetivo principal. Então, faz essa seleção, avalia as tarefas que são prioridade, que vão te ajudar a levar você em direção ao teu objetivo, à tua meta, ao teu negócio, porque tudo que não leva a atingir os nossos objetivos
é pedra de tropeço. E aí você tem que colocar pro ladinho e faz depois, tá? Se tem que fazer, tá? E aí você vai ver que vai começar a abrir espaços na tua agenda onde você pode incluir um novo hábito. Porque não adianta você só acrescentar mais um e não organizar a sua rotina. Eu gosto muito de rotina no sentido de roteiro, de você saber o que vai fazer cada tempo, em cada momento, para que você consiga perceber o que você pode acrescentar e o que você precisa tirar. Então, nós temos que ter consciência desses detalhes do nosso dia a dia, tá? Então, quando você listou todas as tarefas, colocou numa agenda de cronograma, você agrupou as tarefas para otimizar o teu tempo. Para você poder encaixar esse novo hábito, né? Que vai ser um hábito que vai te levar mais rápido para perto do teu objetivo, aí você tá com esse primeira dica, ok, tá? Porque a gente precisa ter tempo, se dedicar para o nosso negócio. E se a gente não tem esse tempo, esse momento, é a mesma coisa de uma plantinha. Se você não cuida dela, se você não aduba ela, se você não dá água para ela, ela vai morrer. E o seu negócio é a mesma coisa, tá? A segunda dica é preparação. Você precisa preparar as coisas que você precisa para fazer esse teu projeto, essa tua meta sair do chão e brotar. Então vamos lá. Dentro da dica da preparação, listar os pontos importantes de um projeto ou da tua meta. O que você precisa para essa meta se realizar? Para esse teu objetivo se realizar? Para o teu negócio subir de nível? Pensa comigo num fazer um bolo, por exemplo. Você precisa saber os ingredientes que vão no bolo. Senão tu começa a fazer o bolo e aí de repente você percebe que não tem todos os ingredientes e aí estraga todo aquele tempo, todo aquele material, todo aquele produto que você tinha destinado para fazer o bolo, né? Então, parar e fazer a lista do que é importante para o teu negócio, para o teu projeto, para você atingir a sua meta, para você fazer a tua produção girar, você precisa organizar esses pontos importantes. Aí com isso tu vai conseguir mais foco, porque você vai saber aonde você precisa mexer primeiro, e você vai providenciar o que falta para isso se realizar. Então a preparação é muito importante. Prepara todas as ferramentas. Quando a gente ia para a escola, a gente olhava o material. Os cadernos das disciplinas de hoje estão na mochila? Tem o lápis, borracha, caneta vermelha, preta, azul, sei lá, canetinha, lápis de cor. Tenho tudo isso. E aí, em cima disso, a gente fechava a mochila e ia para a escola. E aí, preparar para a gente atingir os objetivos do nosso negócio é a mesma coisa, tá? O ideal é todo mês ou toda semana fazer essa preparação e avaliação, tá? Oi, Maria, também, seja muito bem-vinda. Então, nós já falamos de criar tempo, nós já falamos da preparação, e a terceira dica é colocar-se em movimento. Por que muitas vezes a gente faz planejamentos mirabolantes, lindos e maravilhosos, e na hora do vamos ver, a gente não realiza, a gente não faz? Porque muitas vezes a gente tem medo, e esse medo pode ser de diversas coisas. Medo de não merecer um ótimo resultado, medo do que os outros vão pensar, medo de ser ridícula, medo de, será? Né? Por exemplo, a Adri, ela é modelo, e aí ela poderia dizer assim, e agora? Eu já tenho mais de 40, eu modelo, né? Será? O que vão pensar? O que meus amigos vão dizer? O que meus parentes vão pensar? Né? E ela correu atrás do sonho dela, gente, fotos maravilhosas que essa mulher tira, gente. É incrível o trabalho dela. Realizar sonhos, a gente tem que pensar que o medo existe. O medo, ele
ele faz com que a gente não enxergue o que a gente vai conquistar lá no futuro. Às vezes isso não está muito claro. Por exemplo, que nem no GPS. Muitas vezes o GPS, ele coloca só 4 quadras em volta. E a gente vai seguindo o GPS, vai confiando. Se a gente não olha o caminho todo, pode ser que esse GPS mande a gente por um local que a gente não gostaria de passar. E aí, quando a gente não consegue visualizar todo o nosso futuro, muitas vezes dá aquela batidinha no coração, aquele medo, aquele, né, frio na barriga. Mas a gente precisa pensar muito em fazer até onde a nossa coragem alcança. Essa história de fazer, vai com medo mesmo, é muito perigoso, porque o medo trava, o medo paralisa. E aí você começa a fazer e lá pelas tantas você trava, você paralisa e para com tudo. E aí você fica mais mal ainda, com mais sensação de incapacidade, com mais sensação de impotência, de não ser realizadora. E por isso que a gente precisa neutralizar o medo. E para neutralizar o medo, a gente faz até onde a nossa coragem alcança. Eu preciso começar a fazer lives. Tá, o que a minha coragem alcança? Eu não consigo nem... Eu consigo fazer um stories? Consigo. Então começa com ele stories. Opa, agora a minha coragem permite eu fazer um stories com a minha voz, mostrando alguma coisa. Vai neutralizando aos poucos esse medo. Agora eu já consigo fazer um storyzinhos de 15 segundos, rapidinho, aparecendo eu lá falando e tal. Vai neutralizando esse medo. Então, como que a gente neutraliza o medo? Fazendo o quão nossa coragem alcança. Se movimenta, começa a fazer. Começa a fazer todo dia um pouquinho, que você vai ver que quando no final você somar todos esses pouquinhos, você vai ter uma cesta cheia de ações. E aí você vai estar bem pertinho do resultado que você quer alcançar. A quarta dica é ter meta. Essa é muito, 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 muito importante. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir essa palavra meta, prefere trocar por desafios, né? Mais suave. Mas se a gente for pensar mesmo na meta, é a nossa meta de vida, nosso objetivo de vida. O que eu quero nessa vida? O que eu quero no meu negócio? O que eu quero no meu objetivo? O que eu quero trabalhando? Eu tenho que ter isso claro. Senão não vou saber. Eu vou só produzir conteúdo aqui e deu. Não. A gente precisa pensar em ser remunerado por isso. Então tá. Então eu vou produzir conteúdo, eu vou produzir fotos, eu vou produzir... Com qual intenção? Que alguém me contrate. Que alguém perceba valor no meu conteúdo e me contrate. Que eu possa fazer o meu propósito, que é ajudar pessoas. Então a gente sempre precisa ter claro essas metas. Claro que tem vários detalhes, a meta precisa ser mensurável, ela precisa ter prazo para você atingir ela precisa ter valores, ela precisa ser palpável. Quero ser feliz. É muito abstrato. Então ela tem que ser palpável, ela tem que ser mensurável. E atingível também, né? Não adianta dizer, eu quero morar, sei lá, num local hiper mega poderoso e eu não tenho nada hoje. Então, precisa ser mensurável. Oi, Gleice, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Dudu, tudo jóia? Bem-vindo. Tá? Então, quando eu era criança, eu sempre queria... eu achava legal morar no Rio Grande do Sul, eu queria conhecer o Rio Grande do Norte, mas nunca fiz nada para isso e nunca ia ir para lá. Aí surgiu a oportunidade, né? E aí eu agarrei com unhas e dentes, eu e meu marido, né? Usamos o dinheiro que tinha, que não tinha, né? Só que foi uma oportunidade que a empresa que nós trabalhamos nos ofereceu. Então, quando a gente tem claro a nossa meta, e aí eu realizei o sonho, fui para Natal, Rio Grande do Norte, foi lindo, maravilhoso. E assim, quando a gente tem clara a nossa meta, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe exatamente o que a gente quer.
E aí a gente prepara, verifica o que precisa. Aí a gente tem, a gente cria tempo para poder encaixar esse nosso sonho. A gente cria essas oportunidades, né? E aí a gente começa a se pôr em movimento. Então vê como a meta é muito importante para que a gente possa colocar várias dicas dessas em prática. E o ideal também é colocar essa meta fracionada. Então, por exemplo, vamos ao exemplo de máscaras, essas máscaras agora que a gente está usando na pandemia. Então, a pessoa precisa produzir 400 máscaras no mês. Poxa, mas 400 máscaras, ela vai achar muito e não vai conseguir produzir. Olá, Paulo, seja bem-vindo. E aí, quando você pega essa mesma meta grande e fatia ela por semana, ela vai se tornar 100 máscaras por semana. Opa, já ficou melhor pensar em 100 máscaras por semana. E aí, se a gente pegar essas 100 máscaras por semana e dividir em 5 dias trabalhados, nós vamos ter 20 máscaras por dia. Então, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar para atingir a minha meta de 20 máscaras por dia. Atingir as 20 máscaras, o que eu vou fazer? Vou vibrar, vou curtir, vou festejar. Porque quando a gente faz isso, o nosso cérebro entende que está valendo a pena todo o esforço e todo o sacrifício. E isso já vem dentro da quinta dica, que é ser consistente. Porque aí nós vamos querer fazer mais. O nosso cérebro vai nos instigar. Opa, foi legal hoje atingir, né? Foi emocionante, então vamos fazer de novo. Vamos amanhã de novo fazer as 20 máscaras para atingir a meta do dia? Então pensar assim, todo dia um pouquinho. Para que você possa se comprometer com esse teu projeto, com esse teu sucesso, com esse teu objetivo. A gente pensa num centímetro por dia, né? Eu gosto de brincar com animais. Então a galinha, ela come de grão em grão. E aí de grão em grão ela enche o papo. E é dessa forma que nós temos que pensar. De 1 centímetro por dia. Eu tenho que crescer um pouquinho cada dia. Porque se eu correr 1 quilômetro num dia, no outro dia eu não vou nem andar. Então se eu fizer hoje 1 centímetro, amanhã 2, no outro dia 3, no outro dia 4, assim por diante, quando vejo a gente tá fazendo esse 1 quilômetro tranquilamente, tá? Então pense bastante nisso. Aí, para atrapalhar a nossa consistência, sabe quem aparece? A procrastinação. E a procrastinação, ela é bem danada, porque ela pode nos dizer assim: não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, por isso que eu não fiz. Porque às vezes é a procrastinação do bem, né? Eu tenho muita coisa para fazer, acabei não tendo tempo para fazer. Então você não deu prioridade pro teu negócio, pro teu projeto, para tuas metas. Para driblar essa procrastinação, você precisa pensar: só hoje eu vou fazer. Só hoje eu vou amanhã é outro dia, amanhã eu penso de novo, porque aí a procrastinação muitas vezes diz assim: todo dia essa mesma coisa de meta? Mas tá difícil fazer isso, né? Né? Então, se você fizer só hoje eu vou fazer as 20 máscaras, beleza? Amanhã eu penso se eu faço 20, se eu faço 19. Aí no outro dia, só hoje. No outro dia, só hoje. E aí você vai conseguir ser consistente, tá? A sexta dica é trabalhar as suas dificuldades. Então, quando você fez lá, na preparação, o levantamento de tudo que você tem, de tudo que você precisa para atingir a sua meta, para tirar o seu projeto do papel, para alavancar a sua empresa e o seu negócio, você percebeu que tem coisa que você precisa e que você ainda não tem. Talvez são habilidades, talvez são insumos, talvez são equipamentos. E aí, nessa sexta dica, você vai trabalhar essas dificuldades. O que eu preciso? Eu preciso algo relacionado a estudo, a aperfeiçoamento.
vai atrás, vai fazer um curso, vai estudar, tira 1 hora do dia para estudar sobre isso que você precisa aperfeiçoar. Eu preciso comprar um equipamento, então economiza. Guarde esse dinheiro, cria uma estratégia de, comprar parcelado no cartão, que o próprio insumo, o próprio equipamento vá pagar esse custo que você investiu, tá? E se não conseguir sozinho, pede ajuda. Pede ajuda, pede apoio. Tem inúmeros mentores incríveis. Se você não tem ideia, fala comigo no direct. Eu tenho várias pessoas que eu posso indicar, dependendo da sua dificuldade. E aí, esse apoio, essa mão amiga vai poder te ajudar e você vai, às vezes, só dar um clique, vai fazer uma pergunta estratégica para você vai acordar para muita coisa e aí você vai conseguir fazer o que você precisa fazer. Não se trave, não pare em cima das suas dificuldades, pensando no que tá difícil, no que não consegue, né? Pensa que isso são oportunidades de você aprender mais um pouco, de você crescer, de você evoluir, tá? Pensa sempre dessa forma, tá bom? E a 7ª dica é avaliar e controlar. Quando a gente avalia e controla, a gente consegue ter as coisas na nossa mão. O ideal é parar toda semana, por exemplo, se você repartiu a tua meta de forma semanal, para uma vez por semana e avalia os resultados que deu até agora. Da forma que eu estou fazendo, atingiu o resultado que eu preciso para chegar lá no final com 100%, no final do mês? Não foi tudo aquilo, acho que podia mudar, posso melhorar. Tu faz esse feedback, faz essa avaliação de você mesmo. E quando você faz isso, você imediatamente ajusta a rota. Opa, peraí, eu tô indo pra direita, eu vi que pra direita eu não vou chegar no final do mês com 100% da minha meta. Então eu preciso fazer o quê? Ajustar, preciso ir um pouquinho mais pro outro lado. Opa, eu preciso dar um passo para trás para mudar de direção. Então quando você senta e analisa o que você trouxe de resultado até agora. Por exemplo, quem trabalha no digital, né? Dos meus posts, qual trouxe mais retorno? Quais pessoas comentaram mais? O que o meu cliente mais aprovou, gostou? Quem faz produto físico, faz uma avaliação, liga para o cliente às vezes, perguntando como que esse cliente está se sentindo com o seu produto. Oi, Denise, seja bem-vinda. Como que esse cliente está se sentindo com o seu produto, se ele aprovou, se ele gostou. Mas nesse tempo de pandemia, recebeu uma ligação perguntando como que a gente tá, como que a gente conseguiu usar o produto, que resultado que a gente teve, se foi dentro do esperado, eu acredito que vai ser assim muito confortante, porque as pessoas estão precisando desse contato e dessa preocupação verdadeira com eles, tá? Então, avalia como está a sua meta, como que estão os seus objetivos, faz esse controle, anota todas as informações e se precisar corrigir a rota, corrige já, para não chegar no final do mês e você chorar, se sentir frustrada, se sentir desanimado, sentir que não é para você, que o negócio, porque você não atingiu a meta. Então, vai controlando diariamente e analisa uma vez por semana para ver se você está no caminho certo, se é isso. E aí você consegue ter esse retorno no final do mês, se sentir feliz, se sentir animado, se sentir completo, realizado com os resultados que você está promovendo para você, para sua empresa e para os seus clientes também, tá? Então, dessas 7 dicas
que eu passei agora, né? Coloca elas em prática. Coloca uma por uma no seu tempo, porque elas não são tão simplesinhas. Elas precisam que você avalie, que você olhe. E o mais importante de tudo, não é só anotar essas dicas, não é só saber as coisas, é você colocar em prática, é agir, é sair daquele piloto automático de todo dia. Então, dessas 7 dicas, coloca aí qual que você gostou mais, qual que você vai colocar em prática já. Nós temos a criação do tempo, a preparação do terreno, nós temos a se colocar em movimento, ter sua meta clara, ser consistente, trabalhar suas dificuldades, avaliar e controlar os resultados e os números. Então, são 7 dicas que vão te ajudar a você chegar no final de um mês ou no final do teu projeto e você saber que você tá no caminho certo, que você tá atingindo os resultados e que o teu sonho tá cada dia mais próximo de se realizar. Porque quando a gente atinge nossos resultados, quando a gente atinge as nossas metas, não é só a nossa satisfação que vem à tona, nossas emoções positivas, é todo um ecossistema que é beneficiado, porque o cliente é beneficiado, os fornecedores são beneficiados, os nossos parceiros são beneficiados, todos são beneficiados, tá? Então, mais importante do que anotar todas essas dicas é colocar em prática. Então, pratique aí, coloque elas em prática, que eu aposto que você vai ter os resultados que você quer e que você merece ter, tá bom? Espero que essa live tenha ajudado vocês. Depois ela vai ficar salva, se você achar que alguém merece ouvir essas dicas para que essa pessoa tenha mais resultado, para que ela saia desse mar, desse piloto automático e se torne uma pessoa mais realizada, mais feliz. Encaminha, né? E comenta lá, põe lá nos comentários depois qual delas você vai pôr em prática e qual delas você gostou mais, que foi assim, mais insight, mais tipo, uau, essa eu não tinha me tocado, tá bom? Obrigada a todos que estiveram presentes. Oi, Helena, chegou no finalzinho, mas a live vai ficar gravadinha, então entra lá depois e curte e aproveita esse material que vai ser bem interessante. Tá bom? Beijos no coração, ótimo dia e ótima semana para vocês e até terça, vai ter uma live maravilhosa terça-feira. Tchau!